Pessoal, muito boa tarde a todos. Mais um dia fazendo o nosso propósito, fechando a nossa semaninha do propósito e amanhã já iniciando mais uma semana para a graça de Deus, reta final do nosso propósito. Em primeiro lugar, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que nos acompanham, que está aí com a gente fazendo propósito, que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, fortalecendo, amparando, sustentando e que tenham infinitas bênçãos, infinitas vitórias, né? Que Deus estenda suas mãos e as abençoe em toda a trajetória. Bom, hoje estamos no nosso 35º dia de propósito, a nossa reta final. Nessa semana começa a nossa reta final do nosso propósito. Tem sido uma bênção, tem sido transformador, algo assim que tem impactado bastante a minha vida. Tenho visto poderosamente a mão de Deus, Deus tem falado muito ao meu coração e eu creio que Deus também tem falado ao coração de cada um de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas. Nós as defendemos, damos desculpas e escondemos, e tornamos-a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem suas próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por ele. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a denomina, não é um pecado ou um vício de caráter que você pode mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir:
Deus nunca poderia me usar. Contudo, o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar, se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. Em princípio, isso não faz sentido nenhum. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, eu creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza, que o Senhor recusara eliminar, o apóstolo declarou: Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações. Para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso, aparentemente, era receita para a ruína. Mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que, fora o poder de Deus, não a força deles, que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava:
Os cristãos são como flocos de neve. São frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exército do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou-o no homem mais paciente da terra. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o meu coração. João, um dos impulsivos, filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Os seus sentimentos, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Compartilhava suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. E compartilhava seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando você expõe fracassos, sentimentos, frustrações e temores, arrisca-se a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas as suas qualidades, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus possa me usar também.
Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Em vez de apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. E ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Amém. Que palavra poderosa de hoje. O poder de Deus na fraqueza. Muitas das vezes gostamos de bater no peito e falar que não temos fraqueza, que não somos fracos. Mas a realidade é que todos nós tem alguma fraqueza, tem algum ponto que pega. E aqui Deus ele deixou bem claro que Deus ele gosta de usar pessoas fracas. Deus ele usa as pessoas fracas. É na sua fraqueza que Deus vai trabalhar, que Deus vai usar até mesmo para alcançar as outras pessoas. Porque muitas das vezes vemos algumas pessoas e falamos, não, né, eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas na realidade você não sabe qual foi a fraqueza dela, o que ela enfrentou. E Deus ele quer usar a fraqueza em prol do seu propósito. Às vezes pensamos, né, que Deus usa apenas nossas virtudes, mas ele também quer usar a nossa fraqueza para sua glória. Deus ele não é limitado por nossas limitações. Nós colocamos limitações, mas Deus não. Deus ele não é limitado. E como já falamos, todos nós temos fraquezas. Só não podemos esconder de Deus. Por vezes, a fraqueza que temos e achamos que não tem solução, é ela que Deus vai usar para alcançarmos outros. E aqui podemos ver que Paulo, quando ele fala sobre o espinho, ele a denomina não é que é um pecado ou vício de caráter que você pode mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Então pode ser uma limitação física, pode ser uma deficiência de membro, uma doença crônica,
vigor naturalmente baixo, alguma inaptidão. Pode ser uma limitação emocional, como sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou qualquer fator hereditário. Pode também ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nós, e nem todos, somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Então, quando você pensa nas limitações da sua vida, pode se sentir tentado a concluir que Deus não me usaria, que Deus nunca vai me usar. E o que acabamos de falar, né? O Senhor, ele jamais será limitado por nossas limitações. Nós colocamos limitações, nós dizemos que não conseguimos, nós dizemos que não vai dar certo. Mas Deus, ele vai muito além. Deus, ele sabe além. Ele sabe as nossas limitações, ele sabe até onde a gente aguenta, ele sabe até onde a gente vai chegar, até onde a gente vai concluir. Só que a gente precisamos também ser sinceros. Aqui, o que Deus pede? Admita as suas fraquezas, não esconda. Então, confesse as suas imperfeições. Precisamos parar de fingir que somos perfeitos, ser honestos a respeito de nós mesmos. Em vez de ficar apresentando desculpas, recusas, precisamos identificar nossas fraquezas pessoais. E é o que a gente já tem falado, podemos fazer uma lista delas. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus, que é como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. E Paulo, ele apresenta várias razões de ficarmos contentes com as fraquezas, né? Porque, para começar, elas nos fazem depender de Deus. As nossas fraquezas, elas nos fazem depender de Deus. Sermos dependentes dele. E aqui, né, Paulo ainda ele continua dizendo, né? Falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusara eliminar, o apóstolo declarou: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo do que você depende dele. Então, a nossa fraqueza, Deus também vai usar elas. Deus vai transformá-las e Deus vai usar para o propósito dele. É quando estamos fracos, que não temos solução, que achamos que não tem saída. É aí que nos fazemos fortes. Por quê? Porque Deus, ele nos sustenta, porque Deus, ele mostra o quanto ele é na nossa vida. É ali que Deus vai ser o nosso sustento, que Deus vai nos fortalecer e vai usar a nossa vida. Vimos aqui a história de Gideão. Ele recrutou um exército de 32 mil homens para os combates. Mas Deus reduziu para apenas 300 homens. Que significaria o quê? Um soldado para cada 450. Então isso, a gente olhando a história de Gideão, era o quê? Improvável. Era a ruína na certa, era a derrota na certa. Mas Deus agiu assim o quê? Para que Israel soubesse que fora o poder de Deus, não era que fora o poder de Deus, que não foi a força deles que os havia livrado. Foi o quê? O poder de Deus que agiu para que fosse combatido. Então, nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Precisamos compartilhar nossas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo,
Ele deixou transparecer a sua vulnerabilidade. Ele abertamente compartilhou o quê? As suas falhas, os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus medos. É claro que sabemos que a vulnerabilidade ela é arriscada, pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida para todos. Mas quando a gente expõe os nossos fracassos, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, os nossos temores, arrisca-se a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. Porque a vulnerabilidade ela liberta emocionalmente. Porque quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, que é o primeiro passo rumo à libertação. Então aqui, quando a gente expõe os nossos fracassos, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, Deus começa a nos limpar, a nos dar alívio daquele peso que temos. E através dos nossos medos, das nossas frustrações, as pessoas veem que o quê? É normal sentir-se assim. Porque tem-se algo a pensar que seria: eu não posso ter medo, eu não posso me abrir, eu não posso fracassar, eu não posso me frustrar, eu não posso ter medo. Porque às vezes há ensinamentos errados que não, porque você é cristão, porque você vai na igreja e tudo mais, você não pode ter esses sentimentos. E tá errado. Somos humanos. Iremos ter medo, iremos fracassar, iremos falhar. Mas é através das nossas falhas, quando nos colocamos à disposição para que seja trabalhado, para Deus nos moldar. Deus vai agindo. Deus ele vai operando. E a nossa fraqueza, os nossos sentimentos, eles são transformados para abençoar outros. Que os outros também vão ver: nossa, mas ela é cristã ou ele é cristão, mas ele passou por tal coisa, ele teve frustração, ele também fracassou, mas Deus usou o fracasso em bênção. Deus reverteu a história, então Deus pode me usar também. Porque temos o costume de achar que tudo tem que ser perfeito. Que Deus só usa quem tem dom. Perdão, gente. Que Deus só vai usar se você saber fazer. E não. Deus ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Então, se você tem um chamado de Deus, você pode não saber fazer, mas ele vai te capacitar a saber fazer. Todos nós temos diferentes dons. Você pode não ter o dom de cantar, mas você tem o dom de orar, você tem o dom de ler, você tem o dom de ensinar. Então Deus vai usar o seu dom naquilo que você é bom. Deus vai reverter em bênção, Deus vai reverter para você transbordar na vida do outro. E aqui, no final, Deus fala: glorie-se em sua fraqueza. Aqui Paulo ele declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Somos fracos. Precisamos aceitar, precisamos compreender que maior aqui é Deus. E Deus ele vai usar as nossas fraquezas e transformá-las em bênção para alcançar o outro. Deus ele pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era manipulador. Passou a vida conspirando e fugindo das consequências do que ele tinha feito. Até certa noite ele lutar com Deus e dizer: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significou tudo isso? Que Deus tocou no ponto mais forte de Jacó, que era o músculo da sua coxa. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano. E Deus transformou em fraqueza. Por quê? Porque daquele dia em diante,
Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Então não foi sem motivo que Deus fez isso. Não foi sem motivo que Deus tocou na coxa de Jacó. Porque Deus sabia que precisava pegar no seu ponto mais forte, transformá-lo em fraqueza, para que ele dependesse de Deus. Então talvez o seu ponto mais forte, que você às vezes não compreende, Deus vai transformar, vai deixar ele em algo mais fraco, mas não é para te castigar, não é para te punir. É para que a sua fraqueza seja usado para outros. Para que a sua fraqueza, você aprenda a depender de Deus. Somos dependentes de Deus. Precisamos baixar nosso ego. Precisamos baixar a guarda. Porque achamos que somos perfeitos, que não erramos, que não falhamos, sempre colocando a culpa nos outros. E quando na verdade somos frágeis, fracos e totalmente dependentes de Deus. Que Deus possa nos abençoar usando as nossas fraquezas para alcançarmos os outros, aqueles que necessitam. Que a sua fraqueza seja um testemunho de Deus. Que o seu fracasso, a sua luta, aquilo que você passa, seja um testemunho para alcançar outras vidas. Porque muitas das vezes batemos no peito, eu sou bom, eu faço, eu isso, eu aquilo. E às vezes o outro ao olhar vai falar assim, poxa, eu não consigo fazer. E quando nós abrimos a nossa vida para que o outro veja que também falhamos, que também somos fracos, que nos frustramos, ele pode entender, nossa, mas ele também passa por isso. Então não sou eu o problema. Então ele começa a ver que através daquilo que você passou, Deus ele te sustentou, tem te sustentado e tem transformado a fraqueza em bênção. E tem usado essa fraqueza o quê? Para você alcançar vidas e mais vidas. Então que Deus possa usar as nossas fraquezas para a honra e glória dele. Não para a minha honra e glória. Não é para me aparecer, não é para mim querer me gabar, querer aplausos. Não. Que a sua fraqueza seja para a honra e glória de Deus, para alcançarmos outras vidas, para que dependamos de Deus, para que os outros também possam sentir e depender de Deus, saber que somos totalmente dependentes de Deus. Somos fracos e falhos, mas dependemos de Deus. E quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Deus, ele é maravilhoso, fiel na sua palavra. Então saiba que naquele dia mais difícil, quando você se acha totalmente fraco, é o dia que você estará mais forte, se você depender de Deus. Amém? Nosso tema de reflexão de hoje é: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. O versículo para memorizar: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A pergunta para meditar é: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que eu estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Medite nessa pergunta. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que eu estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Então que você possa fazer uma autoanálise. Precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Veja se você não está limitando o poder de Deus para Ele te usar, para Ele te abençoar. Cumprir o propósito dele.
E pensa também, será que você não está precisando ser um pouco mais sincero para ajudar as pessoas? Aqueles que tanto estão necessitando de uma palavra, de um abraço, de um ombro amigo. Então que Deus possa te usar, você possa deixar aí ser trabalhado, ser moldado por Deus, para que Deus possa te alinhar ao propósito dele e você possa cumprir o seu papel, o seu chamado. 35 dias de bênção. 35 dias, Deus sendo bem claro o porquê Ele nos permitiu estarmos nesse mundo, o porquê Ele nos chamou, qual é o nosso chamado. Estamos aqui para servir, mas que possamos fazer com excelência esse serviço, que possamos abrir mão das coisas do mundo que são passageiras, não valem a pena. O sucesso é passageiro, o sucesso vai ficar. Busque a Deus enquanto há tempo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Bate na porta, busca, ore, medite. Haverá um tempo que você não vai mais ter chance, você vai querer e não vai conseguir. Deus ainda está dando chance de você voltar para a casa do Pai, de você voltar a Ele, de você permitir ser usado por Ele. Os dias correm depressa, as horas voam, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele está no mesmo lugar, no trono, acima de tudo, acima de todos. Nada tem fugido do controle dele. Você pode não ver a mão de Deus do seu lado, as pegadas de Deus na areia, mas não é porque Ele te deixou sozinho nos momentos que você mais precisou. Foi nesses momentos que Ele te carregou no colo. Foi nos momentos mais sombrios que você achava que estava sozinho. Deus, Ele estava em silêncio, mas Ele estava te carregando. Ele estava te abraçando, para que você sentisse segurança, para que você sentisse paz, e te ajudou a chegar do outro lado. Volta enquanto há tempo. Os dias estão se findando. E talvez não teremos chance de se redimir a tempo. Jesus voltará como ladrão da noite. Não sabemos o dia nem a hora, mas precisamos estar preparados para essa volta. Então precisamos nos preparar, buscar sua palavra, meditar na sua palavra, nos encher da palavra de Deus. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Então busca na fraqueza, busca mesmo sem vontade, busca mesmo sem querer, leia da palavra de Deus. Não é o que o pastor fala, não é o que o ancião fala, não é o que o padre fala, não é o que o outro fala. Busca você da parte de Deus. A Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é algo escrito por Deus. Foram homens inspirados por Deus que escreveu ela. Tem ali tudo que Deus requer para as nossas vidas. Área financeira, área espiritual, área de relacionamentos, tudo tem na Bíblia. E nela mesmo fala, errais por não conhecer as Escrituras. Muitas vezes batemos cabeça, por quê? Porque não buscamos. A resposta está ali. Queremos ouvir respostas da boca do outro. Queremos ouvir resposta da boca de profeta. Nos iludimos com profetas. Achamos que só ele tem poder para falar. E fico esperando uma palavra dele. A palavra de Deus, ela está na Bíblia. Ali tem o nosso manual de instrução todos os dias. Todos os dias, Deus nos responde através dela. Todos os dias, na sua aflição, se você abrir a Bíblia, ali está a resposta de Deus. Ali Deus está respondendo o que Ele requer da sua vida. Então fala com Deus, medita com Deus, se encha da palavra dEle. Porque no dia que você mais estiver fraco, é o dia que você vai estar forte da palavra de Deus. Não é forte de autossuficiente, de vencer tudo.
por conta de si próprio, não. Mas você vai estar forte, de estar cheio da palavra de Deus. Você vai vencer pelo poder da palavra de Deus. Não é a sua autossuficiência, mas é o poder de Deus operando através da sua vida. Então deixa Deus trabalhar. Se permita viver o extraordinário de Deus. É maravilhoso poder desfrutar das bênçãos de Deus. Então se permita viver isso. Se permita ter essa experiência com Deus. Essa semana entramos na reta final do nosso propósito. Que bênção, que maravilha. Essa é a última semana em que falaremos um pouquinho de fomos feitos para uma missão. E iremos entender um pouquinho a missão que Deus quer. E iremos também compreender vivendo com propósitos. Deus, ele tem muito para nos abençoar, para nos dar. E tem muito para falar conosco. Ele só está esperando você abrir seu coração, você abrir a sua boca e falar com ele. Ele está lá, sentado, pronto para te ouvir, pronto para te abençoar, pronto para te escutar. Mas você precisa tomar a decisão. Deus, ele não romba a porta, ele não pula a janela, mas ele bate todo dia na porta do seu coração. Filho, tem espaço para mim? Tem lugar para mim? Vamos conversar? Mas talvez o barulho do mundo tenha sido tão alto que você não tenha se dado conta de tudo isso. E você fala, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou para a igreja, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E as horas se passam e você não faz. E você sente um vazio tão grande. Mas esse vazio, ele é do tamanho de Deus, que só cabe Deus ali. Você pode tentar compreender de todas as formas que está faltando dinheiro, que está faltando pessoas, que é por isso e por aquilo. Não. A solidão que você sente, a falta que você sente. Você pode querer falar que é falta de entes queridos que faleceram, de pessoas que foram embora, mas não são falta delas. É a falta de Deus. Deus, ele faz uma falta tremenda no nosso coração. Quando estamos longe da presença de Deus, é desesperador a falta que Deus faz. E aquele espacinho no nosso coração é do tamanho de Deus, porque ninguém pode preencher. Só Deus pode preencher esse espaço. Então não se afaste, não deixe de buscar. Deixa Deus preencher esse pedacinho no coração, para que você tenha uma vida completa, para que você tenha uma vida realmente feliz. Mesmo com toda a diversidade, mesmo com todos os problemas, enfermidades, perdas, lutas, Deus, ele continua sendo Deus. Muitas das vezes, através das enfermidades, Deus vai usar para um propósito. Às vezes, para nos voltarmos para Deus, precisamos perder pessoas, perder emprego, perder lugares, perder bens materiais. Mas Deus não faz isso porque ele não nos ama, porque ele está bravo. Não. Ele faz exatamente para você não se perder. Ele não quer perder nenhum filho. Então, muitas das vezes, vamos precisar perder para poder dar valor e poder voltar ao amor de Deus. Não se revolte em meio às perdas. Porque tudo há um propósito. Sabemos que estamos aqui de passagem. Deus, ele sabe todas as coisas, desde a hora do nosso nascer até o nosso último dia de suspiro. Já está lá escrito e determinado por Deus. Nem um dia mais, nem um dia menos. É o dia certo marcado por Deus, quando deixaremos de estar nesta terra e morar com o Pai. Mas enquanto ele está te permitindo vida, está te permitindo saúde, está te permitindo respirar o ar, viva por ele, viva para ele, viva com excelência, viva de forma extraordinária, que você seja cheio da presença de Deus, a transbordar na vida das pessoas, porque Deus quer usar você
para um único propósito dele. Amém? Deus os fortaleça, Deus os abençoe grandemente por mais essa palavra, por mais esse dia de bênção. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que és, por tudo que tens feito. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, ó Pai, durante toda essa caminhada, ó Pai. E nos abençoa, Senhor, nessa reta final, ó Pai. Fala fortemente aos nossos corações. Ó Pai, crava, Senhor, as palavras nos nossos corações. E que possamos, Senhor, viver o teu propósito. Abençoa cada pessoa, Senhor, que está comigo, Senhor, nesse devocional, nesse propósito, Senhor. Que o Senhor possa estar sustentando e abençoando a cada um, ó Pai. Assim, Senhor, como todas as mães, nesse dia especial, o Senhor possa nos sustentar, nos fortalecer e amparar as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Agradeço-te por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. Que tenhamos aí um resto de domingo esplêndido, cheio de bênçãos de glória de Deus. E que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção. Nossa reta final, contando os dias aí do nosso encerramento. Mas que Deus se faça presente em todos os dias, nos fortalecendo, nos amparando, sendo o nosso sustento. E que possamos estar alinhados ao propósito de Deus para a nossa vida. Para a honra e glória de Deus. Não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória de Deus. Fiquem firmes, fiquem com Deus. Deus os abençoe grandemente. Um forte abraço a todos vocês. Grande beijo no coração. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.